Olá pessoal, eu estou aqui hoje com o professor Facion para fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas que a nossa audiência e o pessoal que nos acompanha nas redes sociais vem trazendo. Então a gente procura aí organizando, né, essas dúvidas e trazer aqui para conversar com o professor para ele nos esclarecer. Então, olá professor, Olá. antes de mais nada muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Professor, uma das dúvidas recorrentes que a nossa audiência traz é sobre o próprio conceito do que é o autismo e a sua origem. Então, como eu sei que o senhor é um cientista, um pesquisador, hoje em 2022, né, como o senhor definiria o autismo? O que é o autismo, dado os estudos até aqui, o que nós temos até aqui? Lourenço, essa é uma pergunta muito ampla, é até difícil de descrevê-la ou respondê-la, porque senão ficaria agora umas 2 horinhas aqui, mas vou ser o mais sucinto possível para que todos possam me acompanhar na linha de pensamento do que a gente já conhece e o que a gente não conhece ainda. Primeiramente, autos. Autos vem do grego. Autos, por si mesmo. Automóvel, um veículo que move por si só. Autoísmo, voltado para si mesmo. Esta, na verdade, é a semiótica, ou a origem, o significado do autismo. E desde quando ele foi descrito, pelo menos usada a primeira vez usada a palavra do grego autismo, por Eugen Bleuler, mas quem definiu mesmo o autismo foi Leo Kanner em 1943. Lá já não se sabia, na verdade, de onde que vinha aqueles movimentos estereotipados, o ensimesmamento, o encapsulamento, algumas atipicidades humanas, e eis que nós estamos em 2022 e continuamos não sabendo. Avançamos muito quando a gente quer entender o autismo. Os pesquisadores, os laboratórios, os cientistas, nós avançamos bastante, mas eis, Lourenço, que até hoje não há batimento de martelo, bateu-se martelo, que é isto. A origem, e origem, na nossa linguagem técnica científica, é etiologia. Sabe, Lourenço, que há bastante tempo achava-se que o autismo era um problema muito mais da mãe do que da própria criança. Inclusive, havia a terminologia mamães refrigeradoras, que pensava-se porque a mamãe rejeitava o filho, mamães frias, que não mantinha aquele contato amoroso, afetivo com o filho, que isso causasse autismo. Isso é 30, 40, 50 anos atrás. E eu até pensava, quando comecei a estudar autismo lá na década de 70, e eu como brasileiro, lá no meio da Alemanha, caramba, se rejeição de mãe, frieza de mãe, provocar o autismo, mais da metade da população brasileira seria autista, porque quantas mamães hoje aqui no Brasil, não é só de hoje, de 13, 14 anos fazem filhos, e eles são entregues para as avós ou para outras pessoas, porque às vezes uma menina de 12, 13, 14 anos não tem condições de criar o seu filho. Ou, o que eu já fiz no Brasil, uma certa época visitei muitos orfanatos e outras instituições que cuidam de crianças abandonadas para observar se ali encontrávamos, então, se a gente encontrava ali um maior nível na frequência de pessoas com meninos e meninas com autismo. E eis que ali há uma pequena elevação, mas por que essa pequena elevação de um número um pouco maior do que o comum na população? Porque ali juntam-se meninos com uma característica própria, abandonados ou perderam os pais, etc, etc. Mas estatisticamente não é significante. Bom, aí surge-se uma série de hipóteses. Uma delas, por exemplo, é que o autismo tem origem, é um problema, uma tipicidade do neurodesenvolvimento, que é a hipótese mais forte que nós temos hoje. É um problema do neurodesenvolvimento, inclusive com a qual eu trabalho, mas não batemos o martelo ainda.
Assim como, por exemplo, há em segundo plano, há muito tempo, a hipótese de ser um problema tendo a origem o autismo de ordem heredogenética. E essa hipótese, ela é forte, não é prioritária, inclusive alguns já até meio que abandonaram essa hipótese porque não encontram evidências claras diretamente ligadas ao autismo. Portanto, há algumas hipóteses, Lourenço, mas nós não temos até hoje uma definição clara. Um conhecimento claro e definido que a gente possa fazer afirmativa. A gente pode fazer afirmativa do seguinte ponto. Descobrimos mais esta novidade aqui, que parece estar ligada ao autismo e que nos traz uma esperança. Mas até hoje nós não sabemos a origem do autismo. Então, para nós, cientistas, o autismo ainda não tem cura. Não tem cura porque se a gente não sabe sobre a etiologia, etios, a origem, como é que a gente vai curar algo que lá nós não sabemos? Que intervenção que a gente tem? As intervenções que nós temos até hoje, elas são, na verdade, de ordem experimentais, várias com resultados excelentes nas amenizações de sintomas, mas não de cura. Perfeito, professor. E eu sei que o senhor já respondeu inúmeras vezes, é isso que eu vou perguntar, mas sobre o diagnóstico, né? O que se observa para se prescrever o diagnóstico do autismo? Primeiramente, não existe um exame clínico, um exame claro para detectar o autismo. Não existe exame de fezes, não existe exame de sangue, nós não temos tomografia computadorizada capaz de identificar ressonância magnética. Portanto, o autismo, na verdade, ele é prescrito por profissionais, e aqui no Brasil, os médicos que têm a prerrogativa legal e jurídica na prescrição do transtorno autista. E estes diagnósticos, eles são realizados de acordo com a escola de onde vem o médico, onde que ele aprendeu, onde que ele estudou e, evidentemente, as literaturas que ele tem em volta de si. Portanto, o diagnóstico do autismo hoje, ele ainda é subjetivo, por não haver os exames específicos. E para isto, como o autismo é uma síndrome, e mais uma vez vamos recorrer ao grego, síndrome, um conjunto de sintomas, portanto não é uma atipicidade, não são duas, é um conjunto. E aí sim, depende da escola de onde este médico ou esta médica vem, e que ele então, através desse instrumento, ele vai subjetivamente prescrever o diagnóstico. Um conjunto de sintomas. Por isso é que nós temos aí, Lourenço, umas dificuldades enormes. Uma família, às vezes, quando vai ao médico, principalmente os casos mais leves, aonde os sintomas são mais leves, mais sutis e não tantos sintomas, se a mamãe vai num médico, não fica satisfeita, vai num outro, é capaz de o outro médico prescrever um outro diagnóstico, aí vai num terceiro e eles ficam mais ainda confusos, essas famílias, não é? E isto não é deficiência de ninguém, não. Não é porque o médico é ruim, a psicóloga ou o psicólogo são ruins, não. É porque o diagnóstico ele ainda é complexo, ele é subjetivo. Por isso, essas dificuldades. Talvez, sim, aqueles profissionais, como, por exemplo, eu sou um dos exemplos assim, que tem o privilégio de já estar lidando
com este tema há 47 anos, incansavelmente, e cuido de meninos tanto no aspecto clínico, quanto de formação de pessoal, quanto de seminários, de cursos, esses profissionais que têm uma longa experiência nesta área, venham a ter menos dificuldades. Não é que não tenham menos dificuldades para entender se uma pessoa está ou não está com autismo, mas esse privilégio é simplesmente exercício, exercendo a profissão e vendo um caso aqui, e vendo um caso ali, atendendo aqui, atendendo acolá, é aqui no Brasil, é em outro lugar do mundo, ou mesmo no Brasil, é em Porto Alegre, depois é em Roraima, depois vai ser, não é, em João Pessoa, depois São Paulo, e através da profissão é que nós vamos nos tornando um pouco mais especialistas. E esta parte juntada a leituras, a participação em congressos, a pesquisas científicas, a publicações científicas, etc., que podem nos ajudar a ter um pouquinho mais de precisão na prescrição do diagnóstico. Perfeito, professor. E há poucos dias a gente teve a oportunidade de acompanhar um conteúdo seu explicando, né, as discordâncias com relação ao DSM-5, aos critérios diagnósticos, né? E eu gostaria de perguntar para o senhor, que eu fiquei pensando na prática, como isso pode afetar a população, né? Então, assim, na sua visão como estudioso, como cientista do comportamento humano, essa reunião, né, de vários tipos de atipicidades num único diagnóstico, que tipos de prejuízo isso pode trazer para essa população? Que tipo de prejuízo isso pode trazer no tratamento, no prognóstico dessas pessoas? Lourenço, como você sabe, eu cuido de pessoas com autismo desde 1975. Precisamente no dia 5 de fevereiro de 1975, uma quarta-feira, eu estive na frente de uma menina de 11, 12 anos com, na época, o nome era Síndrome do Autismo, pela primeira vez. E de ali não parei mais. Você veja que tantos anos, são 47 anos e meio, e até hoje nós temos ainda uma quantidade nova de incógnitas. E como durante o tempo em que eu fui doutorando do Departamento de Psiquiatria Infanto-Juvenil da Universidade de Münster, eu fui professor assistente, fazendo meu doutorado e já ministrava alguns seminários. E desde aquela época, Lourenço, como eu cuidava, eu tinha 8 leitos, né, no Departamento de Psiquiatria, cada doutorando tinha 8 leitos que ele usava na internação de meninos e meninas, porque era psiquiatria infanto-juvenil, e nós, então, por exemplo, no meu caso, as internações eram sempre de pessoas que ou tinham suspeita ou tinha a síndrome do autismo. E aí, como eu cuidei sempre dos casos mais graves, autolesão, insônia, hiperatividade, agressividade, seletividade alimentar mais invasiva, eu sempre cuidei desses casos bem mais invasivos. Então, eu comecei ali a procurar uma forma de como entender isto. E aí, desde então, eu usava o DSM, né, o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. E lá naquela época, até quando depois eu cheguei no Brasil, ainda que era o DSM-3, depois agora no início do século XXI, no finalzinho do século XX, com o século XXI, DSM-4, aí usei o DSM-4-TM, que é o texto notificado, depois o TM-TR, que é o texto retificado, até quando surge então o DSM-5. Como eu acompanho desde então, e o Brasil tem 2 representantes neste grupo internacional que estudam e vão fazendo as revisões e as novas edições do DSM, porque tem o DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, e agora nós estamos no DSM-5. A partir de 2011, 2012, aqui no Brasil, 2013 e 2014, chegou já em português. Pois é. Quando um grupo de pesquisadores, dentro desse mundo de revisões e novas edições do DSM, se encontrarem
pensar em reformular e sair a nova edição 2005, pensou-se então, inclusive sobre uma grande influência norte-americana, em entender o autismo como um espectro. E isto, para mim, respeitosamente, é uma discussão acadêmica, técnica, nada política, social, até porque qualquer cientista, bom cientista, ou que ele quer ser um bom cientista, primeiramente, cientistas não têm partido, cientistas não têm religião, e eu pertenço a esse grupo mais tradicionalista da pragmática da ciência, ciência pura. Houve para a edição do DSM-5, primeiramente, uma influência muito grande de políticas norte-americanas e de ordem mais econômicas, porque colocando todos eles, né, os diferentes tipos de autismo, como assim classificam, houve aí uma grande discussão e nós discordamos porque os norte-americanos, principalmente, não foram mais, teriam interesses financeiros no sentido de colocando todos numa panela só, talvez seria menos custoso para o Estado. E, por outro lado, nós temos aí uma multinacional farmacêutica que também exerceu uma forte influência. E aí eu me discordei. E quem estuda um pouquinho, que acompanha um pouco mais as revisões do DSM, as novas edições, sabem que os pesquisadores mais tradicionalistas, aqueles assim de muitos anos, resolveram se afastar, saíram do grupo, por não concordarem com essas influências que não são técnicas científicas. Eu não participei lá de dentro do grupo, não é? Eu sempre fico nos grupos periféricos, em grupos em que nós nos encontramos. Naquela época eu participava, hoje eu não participo mais, porque eu já não estou mais dando conta, já estou meio que aposentado, etc. Então, Lourenço, me lembro numa das reuniões que nós tivemos em Helsinki, depois tivemos uma, se eu me lembro bem, foi na Costa do Marfim, isso há muitos anos atrás, ali na África. Nós nos encontrávamos a cada 3, 4 anos, sentávamos aqueles interessados em pesquisas mais pragmáticas, e aí vários deles abandonaram. E eu, que não tenho influência nenhuma, eu só acompanho, curioso, porque eu quero aprender, etc., entendi por bem também. Sabe por quê, Lourenço? Para mim, depois desses anos todos, tem gente confundindo, por exemplo, meninos com altas habilidades, que possam estar alguns deles dentro do espectro porque eles têm algumas dificuldades no contato social, porque imagine você comigo, o menino está com 8 anos, altas habilidades, enquanto o professor está falando lá, ele já foi, ele já entendeu, aí ele fica lá esperando ele acabar de explicar tudo que ele já sabe, para o desespero dele, a hora que o professor acaba de responder, levanta lá um outro amigo, um aluno, professor, eu não entendi, não. Isso é um desespero para os meninos com altas habilidades. Aí quando eles vão para o recreio, os meninos da classe dele, da idade dele, começam a conversar sobre determinados assuntos pelos quais ele não tem interesse nenhum. E aí quando eles se isolam um pouco, quando eles vão se encapsular, na verdade, pode ser meio que uma proteção da sua saúde mental, da sua identidade social, mas ele não se interessa por aquilo. Interesses, jogos, brincadeiras, porque ele está num outro patamar. Bom, depois nós começamos a misturar Asperger com autismo de alto funcionamento, aí autismo de alto funcionamento com autismo, que é o clássico. Depois misturamos autismo com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E depois ainda alguns atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor com autismo secundário. Por isso que eu ando pelo país, inclusive essa semana eu estive em 3 regiões de Santa Catarina, 4 regiões de Santa Catarina, ministrando um seminário durante o dia todo sobre o tema autismo, conhecer para tratar, conhecer para incluir. E logo no começo, as primeiras horas do seminário, vamos falar sobre diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, por eu entender, respeitando a diversidade, respeitando outras opiniões, eu não sou dono de saber nenhum,
Eu digo das pesquisas, dos artigos e livros que eu publiquei e da minha experiência de 47 anos. Isso tudo, Lourenço, não me dá o passaporte de saber tudo. Me dá um pouco mais de segurança no fazer, na clínica do dia a dia. Mas eu não sou dono de saber nenhum sozinho. Mas isso eu não pude concordar. Tecnicamente, cientificamente, eu não pude concordar. Porque para mim, fica claro, isso para mim é tão claro, evidente. E vou lhe dizer talvez mais um argumento que eu uso do porquê que para mim fica muito claro e evidente. Lourenço, você mesmo que é pai, sabe que eu cuido desses meninos há tantos anos e você sabe que eu tenho meninos que eu iniciei o acompanhamento deles lá com 2 anos, até com um pouco abaixo de 2 anos de idade, com 2 anos, e eu tenho meninos hoje que têm 40 anos, 42 anos e que eu acompanho até hoje. Então eu vi lá de baixo, eu vim acompanhando lá de baixo até na idade adulta. Isso me deu, na verdade, sim, me deu um background tão bom para me sentir um pouco mais seguro, talvez errar menos, equivocar-me menos. Não é? Isso não quer dizer que eu não me equivoco, mas menos, diminuir os meus equívocos. E hoje, para mim, claramente, se a gente acerta no diagnóstico, por exemplo, de um menino pequeno que você entende que ele tem um Asperger, né, sintomas clássicos de Asperger, e você acerta o diagnóstico, então, primeiramente, ele tem uma origem já diferente, que são algumas habilidades extraordinárias que ele começa a aprender a ler e a escrever sozinho, ele começa a fazer o pensamento lógico, matemático, ele começa mesmo, é um indivíduo que pega, por exemplo, o celular e em 10, 15 minutos ele já domina uma série de coisas lá. Por exemplo, este pode ser um dos sintomas do Asperger. Então ele tem uma origem diferente e claramente um prognóstico bem diferenciado. Por exemplo, os Aspergers, quando muito bem conduzidos pelas famílias, pelas escolas, pelas professoras, pelo corpo clínico, quem o atende, são indivíduos que podem chegar a um pós-doutorado. Nunca vão deixar de ser Asperger, porque há pouco tempo eu entrei num apartamento de um jovem com 29, 30 anos, com Asperger, é fantástico, ele já mora sozinho, altamente qualificado na profissão que ele fez, etc, etc. E você entra lá, foi tão bonitinho, a gente entra, vê se tudo nos seus devidos lugares. Então você entra do lado direito da porta, já tem os sapatos, todos eles enfileirados um atrás do outro, e um episódio muito lindo que aconteceu, que quando eu fui ver a cozinha dele, conversando, ele de lado de cá, eu do lado de cá, a gente conversando, e eu peguei uma xícara que estava assim numa prateleira. Fiz isso intencionalmente. Fui lá e peguei. Aí eu olhei, achei, nossa, que xícara bonita. Eu comprei este porque eu gostei da cor. Eu falei, é uma cor bonita. E coloquei mais ou menos, do jeito que estava a xícara, eu botei, percebi que ele estava meio ansioso, e eu fiz intencionalmente. Aí assim que eu me virei, então agora vamos voltar para a sala. Mas antes de voltar, ele olhou para a xícara e chegou lá e colocou no lugar certinho. Do jeitinho que estava. Do jeitinho que estava. Entendeu? Então, são pequenos sintomas. Não é só isso, é um conjunto. É uma síndrome, então é um conjunto de sintomas. Quando eu penso, por exemplo, nos meninos, e quando eu tenho aí vários meninos que foram diagnosticados com autismo de alto funcionamento, então eu vou definir lá nos meus seminários autismo de alto funcionamento. Como você entende quais são os sintomas claros e evidentes de um autismo de alto funcionamento? Então ali também nós vamos ver algumas peculiaridades, como às vezes você encontra no Asperger, eles apresentam, por exemplo, memória de calendário extraordinário, eles apresentam memória fotográfica, em vez de fazer uma leitura de uma página, eles fotografam, depois memorizam aquilo, mas apresentam do outro lado alguns problemas nos autocuidados, como tomar banho sozinhos, como vestir-se e despir-se, fazer seu próprio sanduíche,
Em compensação, em algumas áreas do pensamento, tanto de curto prazo, memória de curto prazo, quanto memória de longo prazo, eles apresentam algumas extraordinariedades, mas são dependentes em outras áreas. Então, eu, pessoalmente, você como usuário do meu serviço, sabe disso, Lourenço, além da nossa amizade, que eu sou obstinado por diagnóstico diferencial. Primeiro entender o que tem, porque enquanto eu não entendo quais são as atipicidades que o indivíduo as tem em conjunto, que formam um quadro, qualquer conduta que eu propuser, seja psicopedagógica, psicológica, terapêutica ocupacional, farmacológica, seja o que for, vai ser tudo assim, aquilo que dá na minha cabeça. E eu não posso trabalhar com aquilo que dá na minha cabeça. Não é? Eu tenho que trabalhar centrado, porque eu estou cuidando de um humano. E isso é por mim. E eu tendo essa obstinação por ser o mais preciso possível, ainda cometo os meus equívocos, imagina se eu for fazer mais ou menos. Então, para terminar de responder a sua pergunta, porque são perguntas que sempre são quase uma aula, né, Luiz? A gente não pode dizer sim ou não nesse mundo, né? Eu entendo que para nós cuidarmos, Lourenço, desses meninos e meninas adultos, nós temos que estudar muito mais ainda. E é quando eu, então, por isto, fiz tudo essa preleção para dizer que eu não uso o espectro, a palavra espectro. Para mim, são pessoas que têm um transtorno autista. Porque quando eu coloco o espectro, eu abro de tal forma que tem muita gente entendendo que o autismo está aumentando no mundo. Que, nossa, o que está acontecendo com o mundo? Não. O que está acontecendo é que quanto mais nós sabemos sobre o autismo, a gente detecta mais cedo. Até pessoas de cidades periféricas, de cidades longínquas no mundo já estão tendo pessoal qualificado para entender, isso aí parece ser autismo. Eles sempre existiram, nós é que não detectávamos, as famílias não os traziam até a nós. Mas, por outro lado, também a hora que entra o espectro, então agora qualquer sintomazinho que apresenta já está dentro do espectro. E eu me permito, respeitosamente, tecnicamente, me permito discordar. Eu prefiro manter ainda. Aí, para terminar, para você ter uma noção, esses 3 últimos seminários que eu ministrei em Santa Catarina essa semana passada, eu indico usar uma cartilha ainda confeccionada pela National Society for Autistic Children, dos norte-americanos, lá da década de 80, 70, 80, com 14 sintomas cardeais. Aí observar quais aqueles cardeais aquela pessoa pode ter ou não. E quando essa Associação Americana de Pais, né, fizeram isso, quando eles fizeram conjuntamente com acompanhamento e orientação da APA, que é a American Psychiatry Association, que é a Associação Americana de Psiquiatria. Então não foi feito algo assim só de pais. E como nós não encontramos até agora algo mais preciso, quando nós não encontramos até agora tecnicamente, até cientificamente algo mais bem elaborado, eu prefiro manter então essa conduta na busca de uma precisão mais apurada quando se concerne ao diagnóstico de autismo. É mais ou menos isso que eu penso. Então, professor, e é bem interessante, né, isso que o senhor está explicando, que eu levantei dados, né, estatísticos e em 10 anos, por exemplo, 2011, os dados que se tinham, isso norte-americanos, né, 1 para 88, né, então a cada 88 indivíduos, 1 com autismo. E o ano passado os dados já eram de 1 para 44, ou seja, dobrou. Eu já vi que tem pesquisas indicando que para 2022 esse número chega a 1 para 30. Então isso muito possivelmente se deve a tudo isso. Agora de manhã, Lourenço, eu recebi 2 artigos em que norte-americanos, que claro, um é norte-americano, um brasileiro, claro que eu já fui logo ler, novos lá, etc., da Universidade de Monte Sinai, e leio, olha, quando já na pré-eleição do artigo norte-americano abre e fala de TEA,
Eu li por dever de ofício, li por curiosidade científica, mas a parte de um princípio que eu entendo, salvo o melhor juízo, tecnicamente elaborado, sem nenhuma conotação de qualquer outro tipo de convicção técnica científica, bom, o artigo já por si cai a partir do momento que vem esse entendimento de Terra, a partir desse momento que vem de esse espectro. Então, claro, eu li o artigo, está lá também 30, um em cada 32, e aí mistura umas coisas, artigo bom, bem descrito, portanto, a elaboração é muito precisa, mas partiu de um princípio equivocado sobre o meu entendimento. Entende-me? E aí o artigo ele perde um pouco, né, da validade. Isso é uma disputa técnica científica. Seria tão bom estarmos numa mesa discutindo e de repente eu estou equivocado, mas para eu estar equivocado eu preciso de argumentos evidentemente melhor elaborados, não é? Então, talvez o que esteja acontecendo no mundo é isso, Lourenço, porque tem muitos lugares que eu tenho ido e muitos pais e muitos colegas de profissão sempre perguntando, está aumentando o número de autismo no mundo? Eu entendo, há um pequeno aumento pelas condições, mas autismo a pessoa já nasce com. Ela não adquire o autismo. O que pode acontecer é que as condições de vida, como por exemplo, agora os lockdowns, não é? O ficar em casa por causa da pandemia no mundo todo, aparecem mais. Eles não criaram o autismo por causa disso. Mas pessoas que tinham autismo leve e ainda estão sob condições de enclausuramento, isso é um reforço. Então, os sintomas são mais aparentes, mas ninguém adquire autismo. A pessoa já nasce com o autismo. Perfeito. E eu estive também pesquisando algumas coisas, né, professor, sobre o autismo, o diagnóstico tardio, né, do autismo. E daí me chamou muito a atenção, né, sobre algumas... A gente na internet hoje vê de tudo, né? Internet é terra de ninguém. Ao mesmo tempo que é um ótimo veículo de informação, mas ao mesmo tempo é de desinformação, né? Então se a pessoa não souber buscar em fontes seguras, não averiguar realmente, né, a fonte, a metodologia, o estudo por trás daquilo, é muito fácil de se desinformar, né? É verdade. E então, pesquisando sobre diagnóstico tardio, eu verifiquei que existem sites de médicos, inclusive, neurologistas, psiquiatras, e eu fiz em 3 desses sites um teste para ver se o meu perfil seria de uma pessoa que se enquadra no diagnóstico de autismo. De acordo com a descrição desses sites. Isso, lá tinha lá um teste, tinha umas 50 perguntas, o outro tinha 40 e poucas, e para exame, como um exame de perfil, né? E curiosamente nos 3 eu tenho perfil para autista. E daí, né, lembrei de comentar com o senhor, porque o simples fato de eu ter preferências, por exemplo, dentro do questionário, né, tem algumas perguntas, assim, por exemplo, você gosta mais de atividades em grupo ou atividades mais solitárias, né? E do meu perfil, eu sou mais, como diz assim, mais reservado, eu prefiro atividades mais em casa, mais caseiro e até mesmo sozinho, eu gosto de música, eu gosto de pegar meu instrumento, de estudar, são momentos que me dão grande prazer. Então, e por esse tipo de coisa, eles vão entendendo ali dentro do questionário que é um perfil que, sim, né, pode ser de um autista, né? Então, e daí isso me assusta um pouco, porque tem sido muito comum a gente que está trabalhando, né, com esse público né, que se interessa pelo assunto autismo, tem sido muito comum, professor, pessoas de 40, 50 anos de idade recebendo esses diagnósticos tardios, né, mesmo sendo casados, tendo filhos, ter tido uma vida completamente social, funcional, enfim. E daí, por que eu digo que me assusta? Porque, volto daí à pergunta que eu fiz anteriormente para o senhor,
sobre que tipo de prejuízo, né, um diagnóstico errado pode trazer para a pessoa, ou um diagnóstico equivocado, não sei qual a melhor maneira de falar. Mas, porque muitas vezes essas pessoas, né, eu entendo que elas têm dificuldades de interação social, podem ter uma série de dificuldades que, vamos dizer assim, que existem no autismo também, mas de repente o tratamento precisa ser mais específico para algum outro tipo de dificuldade, né, psicológica, enfim. Como que o senhor vê isso? O que o senhor me diria a esse respeito? Eu entendo, Lourenço, e primeiramente, conforme eu já havia manifestado anteriormente, isto é um dos efeitos colaterais negativos desta mudança de paradigma quando se coloca o Spectrum. Até porque, para quem me conhece um pouquinho mais de perto, para quem já esteve comigo em algum curso, alguma formação, principalmente para os meus ex-orientandos e orientandas da formação de stricto sensu, sabem que por desse pragmatismo meu, que eu não considero, como disse, é meu, e eu não sou dono de verdade nenhuma, sempre falei isso, eu não trago a verdade comigo sozinho. Eu tenho algumas verdades, e tem algumas que não são verdades não, mas que eu me equivoco. Então, por favor, não entendam isso, cada um que está me ouvindo. Não há nenhuma forma de imposição minha, não tenho essa intenção, nem posso e nem quero tê-la. Quero saber tudo. Caramba, eu estudo tanto até hoje, às vezes me dá uma sensação de impotência mediante alguns quadros. Agora, antes de fazermos essa entrevista aqui, essa conversa, uma mãe me liga desesperada com um filho que eu acreditava que já estava bem mais lá na frente. Um indivíduo difícil, que passou muito tempo atado, de tanto autolesão, já adulto, e de repente há uma regressão. Estou aqui, saiba-me Deus de onde que vem essa regressão, o que estaria acontecendo com essa regressão, provavelmente temporária, porque ele já teve um episódio também há uns tempos atrás de uma regressão, depois melhorou, e me pergunte por quê. Eu não tenho resposta. Eu sou interessado, fico ali, vou acompanhando, eu tento orientar, vamos para esta conduta, vamos experimentar isto. Por isso, assim, é difícil, Lourenço, é difícil. Mas eu entendo que tudo isso é o efeito colateral desse Spectrum. Porque ao colocar o Spectrum, aí existe, Lourenço, que talvez a minha explicação mais convincente para mim mesmo, porque eu preciso, quando eu tomo uma decisão, eu tenho que ter argumento do porquê que eu tomei aquela decisão. Não é da decisão que me deu na cabeça, porque eu achei bonito ou porque eu gostei dela. Eu não tenho que achar nada bonito, eu não tenho que gostar de nada. Eu tenho que ter explicação do porquê que eu defino, porquê que eu entendo um fenômeno. E neste caso, eu entendo que há uma diferença crucial. Ela parece tão pequenininha, ela é tão pequenininha, mas tem uma importância enorme em entender que um fenômeno é uma pessoa ter dificuldades nos contatos sociais, dificuldades em estar em determinadas situações onde tenha muita gente, tenha muito barulho. Você acabou de dar um exemplo de você mesmo. Dificuldades, às vezes, de se expressar. Pessoas um pouco mais, inclusive, mais deprimidas, etc. Então eu entendo que dificuldades, mais uma vez na semiótica, na origem da terminologia, um fenômeno é dificuldade. Outro fenômeno é impedimento. Impedido. Não sente nem a necessidade, ou sente, mas não manifesta a necessidade, não se isola por falta de necessidade, e lembremos-nos, nós seres humanos somos seres sociais. Nós sobrevivemos ao frio, nós sobrevivemos ao calor, nós sobrevivemos à fome, nós sobrevivemos a uma quantidade enorme de fenômenos em volta da gente. Mas se tem algo, Lourenço, que nós não sobrevivemos, é a solidão. É a solidão. No entanto, quando algumas pessoas que às vezes são diagnosticadas ou entendem que são autistas, já só pelo fato de dizer eu sou autista, começa por aí, eu sou, tem o entendimento do eu,
eu tenho, eu quero, eu sou, eu sinto. Não é? Segundo ponto, qual que é um dos sintomas cardeais no grupo das pessoas com autismo? Abstração, subjetividade. Se eu digo para uma pessoa com autismo em geral, só guardando algumas exceções, aquela menina é joia. Então, se ele olhar, ele vai procurar colar, brinco, porque eles têm dificuldades de absorver algo por uma subjetividade de um outro fenômeno, que é bonita, que é gente boa, etc. Ora, muitas pessoas que são adultos, que são diagnosticados como autista, principalmente aqueles que são casados, que fazem filhos. Olha, entende-me, para a gente ir para uma intimidade íntima, não é? Tanto a mulher quanto o homem precisam ter relativamente bem, ou pelo menos os princípios elementares dos sentimentos íntimos, de abstração, de fantasia. São fenômenos rigorosamente contrários ao autos, do grego, Então não podem ser autismo. Pode ter uma outra atipicidade e parecem serem pessoas que têm uma outra atipicidade, mas não o autismo. Eu busco essa terminologia na pureza da etiologia e da semiótica da palavra. E mais uma vez eu quero reforçar, não sou o dono da verdade. É a minha forma de pensar e de conduzir àquelas famílias, àquelas pessoas, aos profissionais que buscam, não é, uma orientação, a minha posição e, evidentemente, de quem eu cuido. É assim que eu sei fazer. Mas não quero afirmar que o que eu sei fazer é o que está correto. Longe disso, você já me conhece há tanto tempo que eu fico muito preocupado. Eu não sou dono de verdade. E no autismo me dá, às vezes, tanta aflição de saber ainda tão pouco, por mais que a gente queira, a gente sabe tão pouco, mas eu procuro uma linha de conduta que me dê uma certa segurança e, evidentemente, quando há novidade, eu não pego a novidade, deixa eu estudar primeiro origem, quem trouxe essa novidade, formado aonde, tem quanto tempo de experiência, porque como você mesmo disse, né? Entrou neste mundo virtual aí, ali é terra de ninguém. E aí, evidentemente, eu não vou me dar esse luxo de ficar... alguém falou sobre isso. Quem é? Veio de onde? Há quanto tempo estuda? O que já publicou? O que já prescreveu? Quer dizer, o que sabe? E não as ciências afirmativas, das quais a gente simplesmente, porque alguém mandou falar, aí eu falo também. Não é? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é? Primeiro, vamos lá. Aonde está comprovado isso? Qual foi ou quais foram os laboratórios científicos que já descreveram, já comprovaram? A gente fala sobre tese, sobre hipóteses, mas não afirmativa. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Perfeito. Acho que um ponto bem interessante e importante para o senhor esclarecer, inclusive a mim agora, ouvindo o senhor falar, quando o senhor falou sobre a linguagem, ele fala de eu, né, o entendimento do eu, né, o senhor usou. Então vou usar como exemplo o Levi, meu filho, né, diagnosticado autista, né, professor. E veja só, o Levi, há cerca de 2 anos, ele nem sequer falava. E quando ele começou a falar, ele tinha essa extrema dificuldade com os pronomes, por assim dizer. Então, se alguma coisa era dele, esse copo é do Levi. É do Levi. Aqui era água, o Levi que era água. Isso, era sempre assim na terceira pessoa, como se o Levi fosse um terceiro, né? Mas daí, olha só, professor, ao longo desse trabalho que a gente começou a fazer com ele... Há uns 2 anos e meio, mais ou menos, né? Isso. A gente conseguiu ir ensinando ele e fazendo essas adequações da linguagem. Até hoje ele tem uma certa dificuldade com os pronomes, às vezes ele responde errado. Eu pergunto, filho, você tá bem? Daí ele fala, tá, ou esse bolo tava gostoso, ele fala, tô. E daí a gente vai ajudando ele a ir, né, respondendo da forma correta.
Mas enfim, aonde que eu quero chegar, professor? Hoje, na maioria das vezes, ele consegue falar, esse copo é meu, então ele vem usando, né, a linguagem verbal de uma forma mais adequada. O senhor acha que nesse caso, o senhor não acha nada, né? Não acho nada. Penso mas né, me deu o seu ponto de vista sobre isso. Uhum. Pode ser meramente um treino, ele aprende assim por uma forma mais mecânica mesmo, de tanto a gente incisivamente ir batendo na tecla, ensinando, ou isso talvez possa ser um indício de revisão do diagnóstico? Como que o senhor enxerga essa questão? Uma pergunta bem providencial, muito inteligente, porque justamente nos casos mais leves, cujos sintomas em número são menores e também na intensidade são menores, nós podemos observar sim uma aquisição, Lourenço, de um até desaparecimento de algum sintoma. Talvez pelo treino, como ele é muito pequenininho ainda, talvez pelo treino, ele já desde cedo não ficou muito tempo no menino ele quer água, ele está com sono, etc. Então ele já usa a terminologia eu, porque identificou o eu, assim, o eu sou eu, viu? Ele deve falar com ele, de vez em quando ele deve estar conversando com ele lá dentro, o eu sou eu, e ele tem que treinar isto. Mas podem sintomas desaparecer. O problema é que o autismo não é um sintoma, ele é um conjunto. E aí ele pode demonstrar em outras situações em que ele não consiga elaborar esse eu. Por exemplo, vamos supor um jovenzinho, Lourenço, que já está falando o eu e tudo, que ele até começa a falar namorar, porque eles ouvem outras pessoas falar namorar. Mas bota esse indivíduo num quarto fechado para ir para uma intimidade, e você sabe que para uma intimidade a gente tem que entrar no mundo da fantasia, da abstração, não é? Da subjetividade, senão não tem transa nenhuma. E para isso é tão profundo, porque isso é tão íntimo, vai dentro, nem da pele, é do lado de dentro, da carne e dos ossos da gente. Ali é que nós vamos entender em situações similares a essa que eu descrevi, porque essa é bem mais clara e definida, onde poderão ter não as dificuldades, mas os impedimentos. E aí entendo eu, até hoje, o que nós sabemos sobre o autismo, aí é que eu entendo que está o deadline, a linha de base, não linha de base, mas a linha de divisória, a linha divisória entre uma pessoa que tem dificuldades e uma pessoa que tem impedimentos. No rigor dos rigores, estou falando um pouco mais, até porque enquanto eu falo eu vou pensando, no rigor dos rigores é quando nós justamente entramos no mundo da subjetividade. E aí está a nossa dificuldade. E como nós não sabemos tudo sobre autismo, essa pergunta fica também um pouco faltando algo que nós ainda não sabemos. Sim. Essa é a nossa dificuldade. Perfeito, professor. Bom, recentemente a gente teve, eu tive o prazer de conversar com o Gustavo e com a avó dele, a dona Luzia, né? Gustavo. E que é um rapaz, né? Um homem já que o senhor acompanha desde 2 anos de idade. Um pouquinho antes de 2 anos, até para quem está nos ouvindo e vendo, mas trata-se de foi tão bonitinho isso, essa história que eu sou tão bonita. Uma vez o Lourenço estava, me parece que ou era pai de Bauru, alguma pai de São Paulo, fazendo o que eu sempre faço nas APAES, Pestalozzi, formamos um grupo, aí a instituição constrói uma agenda, 1 hora para cada menino e família que vai consultar.
E lá dentro da sala eu não consulto sozinho, todos os profissionais, quem cuida daquele menino, daquela menina, vão estar ali dentro, porque ali eu vou explicando o que eu entendo, o que fazer e qual a conduta para fono, conduta para TO, reforçar algo que eles estão fazendo, normalmente estão fazendo bem, eu ajudo só a dar uma aperfeiçoada quando eu posso, quando eu consigo, etc. E chegou num determinado momento que quem estava coordenando o agendamento, falou: professor, tem uma família que veio de fora, insistia para o senhor atender. Ou seja, o resumo da história, pode entrar. Isso eu tenho que contar para vocês, que é muito bonitinho, inclusive até hoje eu falo com a avó do Gustavo e a gente ri juntos. Eu sou muito espontâneo nas consultas, então quando entra assim, a avó, entra o avô, aí entra a mãe, entra o menino, entra o pai, aí veio uma tia, veio uma babá. Quando eu vejo, olha, isso aqui não é uma consulta, isso aqui é uma procissão. Isso aqui é uma procissão, né? Rimos um pouquinho, até distendemos um pouquinho, né? Estava um pouco tenso, distendemos. Aí busca mais cadeiras e assim fizemos. Então o Gustavo fui eu quem entendi que aquele menino tinha autismo. Ele não tinha, me parece, nem 2 anos completos. Ele teria talvez uns 22 meses de idade. E logo eu entendi e ainda disse: olha, eu me lembro como se fosse hoje, se vocês rezarem a cartilha, seguirem as orientações, este menino vai dar lá na frente. Esse menino tem um bom prognóstico. Eu me lembro como se fosse hoje, ele tem um bom prognóstico. E eis que a avó, Dona Luzia, tinha sido professora da APAE do município dela. Então, pesa mãos à obra, que era quando eu ia lá, ela pedia que a escola regular para onde eu tinha proposto, ele deve frequentar uma escolinha regular, pequenininha primeiro na época, e aí as professoras vinham, as orientações, e eles seguindo as orientações, e aí sim, que agora acho que em outubro, novembro, fazem 2 anos que ele defendeu sua dissertação de mestrado, e na última vez que eu estive com ele, que foi a semana retrasada, eu perguntei para ele: Gustavo, quando é que você vai fazer o doutorado? E uma das respostas que ele me deu, não olhando muito bem para mim, que ele às vezes olha, mas às vezes fala com ele lá: sabe, doutor Facioli, é que eu não quero ter na minha carteira de trabalho muitas mudanças de trabalho não, porque depois fica difícil encontrar um novo trabalho, né? Então eu vou ficar mais alguns anos nessa empresa, e ele está trabalhando numa empresa na área da computação. O mestrado dele foi na UTFPR, na Universidade Tecnológica do Paraná. Ele defendeu com esmero, eu participei, eu estava na Alemanha por vídeo. Fiquei orgulhoso da vida, de ver assim: meu Deus, eu conheci esse menino desde lá. E de repente, Lourenço, o indivíduo defendeu o mestrado dele, só não vai para o doutorado ainda, programadinho, porque ele tem que ter na carteira dele mais tempo de trabalho. Achei tão bonitinho, e eu fiquei tão sem graça, porque ele tem razão. Eu estava tão eufórico com a possibilidade desse menino poder ir para o doutorado. E ele vai, e tem cacife, ele tem condições de ir. Só que você há de se lembrar que a avó me deu outra lição, assim como ele vai dizer. Primeiro ele precisa se preparar, porque eu propus para eles: olha, está na hora dele morar sozinho. E aí, claro, quando fala isso, a avó morre 3 vezes primeiro. Morre, ressuscita, morre, ressuscita e morre, ressuscita. Como qualquer avó do mundo. Sim. Não é? E ele categoricamente diz: primeiro eu preciso aprender umas coisas, que você se lembra que ele falou, inclusive, que ele já sabe fritar ovos. Então já sei fritar ovos, doutor Facioli, né? Já frito ovos. Mas ele ainda precisa arrumar. Então ele calcula, ele pré-medita, ele prepara, evidentemente de uma forma como uma pessoa com esse transtorno. Sim. Né? E, evidentemente, e corretamente, ele foi preciso na resposta dele. A única coisa que tive que fazer é recuo, porque ele tem razão, que é passo a passo. Né? Eu, com a minha euforia, que vai para doutorado, para ir agora morar sozinho, ele precisa de ser treinado, ele precisa ser ensinado a fazer parte por parte. Inclusive, muito possivelmente, ele precisa até pensar
qual é a cor da xícara que ele colocará lá na pia, lá na cozinha dele. E por que não? E o que me chama a atenção, professor, né, no caso dele, é justamente isso, né? É ver aonde ele foi capaz de chegar e aonde ele pode ir ainda. Isso. Mas o que eu gostaria de perguntar para o senhor, no caso dele é Asperger o diagnóstico? E para mim, até hoje, porque ele está ali no fio da meada entre um autismo de alto funcionamento, por isso é que eu entendo que é importante aos profissionais todos estudarem um pouco mais, talvez até entender com mais propriedade sobre a minha discordância técnica, científica e nada pessoal, nada de brio do espectro do DSM-5 que eu continuo usando, e quem trabalha comigo, todos os meus colaboradores, as professoras que ministro algumas aulas em cursos de longo prazo que eu ministro, e aí algumas me ajudam, né? Elas me representam. Ali ninguém usa a terra, ali é transtorno do autismo baseado nesses argumentos do diagnóstico diferencial, porque cada diagnóstico diferencial já me implica em determinadas condutas e evidentemente até no prognóstico, que a gente pode conquistar. E no caso dele, eu tenho até hoje uma certa dúvida, mas é uma linha tênue entre autismo de alto funcionamento e o Asperger, apesar que Asperger com muito mais clareza, essa terminologia de autismo de alto funcionamento. Quer entender autismo de alto funcionamento? Dá uma olhadinha no filme Rain Man, com Dustin Hoffman e Tom Cruise. Ali está claro, aquilo não é Asperger, aquilo é alto funcionamento por causa de algumas deficiências de autocuidados clássicos. Como ele tem algumas e outras não, então ele está ali sim entre autismo de alto funcionamento, mas muito mais para chegar no Asperger. Mas agora é uma discussão mais que para a vida dele não faz grande diferença. Mas a pergunta que eu ia fazer para o senhor é justamente se o autista de alto funcionamento tem essa condição, né, de ir a mestrado, a doutorado. Para mestrado e doutorado, até graduação, um pouco difícil por causa de outras dependências de ordem mais funcionais. E outra, organização mental, que é uma outra grande diferença para o Asperger. Ele tem uma organização mental extraordinária, o Asperger. Já de alto funcionamento, enquanto eles aprendem, por exemplo, a ler sozinhos, enquanto eles aprendem línguas estrangeiras sozinhos, enquanto eles aprendem a manusear rende, enquanto eles apresentam memória de calendário aguçada, memória fotográfica, etc., diferentemente dos Aspergers, eles ficam atrasados em várias áreas como é que a gente chama isso? Dos autocuidados. Que é cuidar de si mesmo, proteger-se a si mesmo, sim, etc. Não é? Então são aqueles que muito provavelmente, em grande parte, salvaguardando raras exceções, não vão atingir a vida autônoma. Vão sempre precisar de alguém, mesmo na fase adulta, mesmo com todas as extraordinariedades, vão precisar de um acompanhamento mais de perto. Os Aspergers podem ir sozinhos depois. Essa é uma diferença. Entendi. Perfeito, professor. Por hoje, acho que é isso. Não quero mais tomar o seu tempo, mas quero agradecê-lo novamente e convidar a todos aí que acompanharam esse conteúdo a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal e acompanhar, que a gente está sempre aqui em contato com o professor Facion aí, procurando trazer o conteúdo de alto valor aí, baseado sempre na ciência e na experiência dele aí, que é vasta aí nesse assunto. Importante, Lourenço, sim, a você também, né? Somos amigos e trabalhamos pelo seu filho. É sempre bom lembrar, Lourenço, isso a cada lugar que eu vou, é sempre bom lembrar. Primeiramente, eu não sei tudo. Ai, meu Deus, se eu soubesse. Podia ajudar tanta gente mais. Segundo, não sou dono de verdade nenhuma. Quando há essas discordâncias, no caso do DSM-5, eu espero que todos entendam que essa discordância minha, ela não tem nenhum tipo de qualquer tendência de discordâncias de ordem pessoal, algo pessoal. São técnicas científicas, procurar aperfeiçoar a força do argumento no entendimento, porque no fundo, é na busca de diminuirmos
a nossa margem de erro. Porque trabalhar com o humano significa, a hora que eu começo e intenciono trabalhar com o humano, eu já entro com uma margem de erro possível, porque nós não conhecemos o humano como um todo. Eu não me conheço como um todo. Sim. Não é? Então, esse é um cuidado que eu tenho, Lourenço, obstinadamente comigo mesmo, de errar menos. Então, por favor, que ninguém entenda, mesmo quando eu falo com determinadas convicções, é uma defesa de um pensamento, uma defesa de conduta. Por favor, e veja isso como eu vejo isso como humildade. Perfeito, professor. Muito obrigado novamente. Um abraço a todos e até o próximo.